Bom, pessoal, então vamos lá, sem demora, vamos corrigir essa segunda tarefa do nosso segundo bloco, desculpa, esse módulo 5. Então, a partir da observação dessas duas tabelas, vocês deveriam responder as questões. E aí, na letra A, a gente tem ali que vocês teriam que indicar a diferença entre a quantidade de novos infectados para o segundo, quinto, oitavo e 10º dia. Então, bastaria olhar ali na tabela. Para o primeiro caso aqui, por exemplo, para o segundo dia, a gente pode perceber que haviam 9 novos infectados e para o segundo dia do segundo caso, 4 novos infectados, certo? Então, bastaria fazer essa diferença, certo? Uma subtração. Segundo dia, 9 menos 5, vocês podem reparar aqui embaixo, 9 menos 5 igual a 4. Para o quinto dia, né, após 3 dias, seria 243 menos 32, que daria 211, essa é a diferença. Para o oitavo dia, 6.305 e para o 10º dia, 58.025. Então, bastaria vocês completarem com esses valores. Então, aqui seria 4, 211, 6.305 e 58.025, certo? Na questão da letra B, vocês teriam que acessar o link e conferir as respostas de vocês. Então, a gente pode partir para a letra C, que ali indica o que pode ser notado. Então, está aqui a questão C. O que pode ser notado em relação à taxa de variação da diferença entre a quantidade de novos casos conforme o tempo vai passando. Essa taxa de variação ela é constante, ela é crescente ou decrescente. E aí eu peço para vocês indicarem uma expressão algébrica que possa representar essa diferença. Então, se a gente observar a taxa de variação, ela é uma taxa de variação crescente, certo? Visto que conforme o tempo passa, maior é o aumento entre a diferença de novos casos. Se a gente observar aqui, do segundo para o terceiro dia, passaram-se 3 dias, certo? E esse aumento foi de aproximadamente 207, certo? Aproximadamente não, foi de 207. E do quinto para o oitavo dia também passaram-se 3 dias. E esse aumento foi muito maior. Então, essa taxa de variação, ela vai aumentando, certo? Daqui para cá, passaram-se 2 dias. E o aumento, novamente, já foi muito maior do que para o quinto, para o oitavo dia, certo? Então, é uma taxa de variação que é crescente, certo, pessoal? E aí, para a gente indicar uma expressão algébrica que represente essa diferença, a gente precisaria se lembrar um pouco de qual é a expressão que a gente usou para representar aquela situação dos novos casos, certo? A gente tinha indicado lá por N1 a quantidade de novos casos no primeiro caso e a gente representou com 3 elevado a D, certo? Deixa eu arrumar aqui o D, sendo D pertencente aos números naturais. E a gente também tinha a situação 2, o caso 2, o N2, que também dependia da quantidade de dias, e a gente representou como sendo 2 elevado a D. Se a gente quer encontrar essa diferença, então eu vou chamar essa função de uma função dzona, que também vai depender da quantidade de dias, e como é a diferença do primeiro caso para o segundo, é 3D menos 2 elevado a D. Então, por exemplo, essa diferença para o segundo dia, a gente pode colocar aqui a diferença para o segundo dia seria 3 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 9 menos 4, ou seja, 5, que foi o resultado que nós encontramos. Partindo para a letra D agora, que a partir das hipóteses tomadas acima, dos dados elencados e também das diferenças indicadas na letra C, eu pedia que vocês escrevessem suas impressões sobre o possível poder do isolamento social. Então, baseado em tudo isso que a gente fez até agora, né, sobre as hipóteses, que a gente fez algumas simplificações também, tem que ser levadas em conta,
sobre esse possível poder do isolamento social. É uma resposta pessoal e eu trago para vocês a minha. Então, que a partir dessas hipóteses tomadas, nós podemos observar que ao isolarmos uma pessoa, uma única pessoa na cadeia de transmissão, conseguimos fazer com que o aumento de novos casos se torne mais lenta. Ou seja, no primeiro caso, se a gente tem uma pessoa infectando outras 3, no 10º dia a gente já tem ali mais ou menos 58 mil infectados, certo? Se a gente conseguisse ao menos isolar uma dessas pessoas, fazendo com que uma pessoa transmitisse esse vírus potencialmente para outras 2 pessoas, a gente perceberia que no 10º dia, olha só, a gente teria apenas 1.024 novos casos. Então, significa que a transmissão seria mais lenta, o aumento dos novos casos seria mais lento, certo? Então, observando as simplificações feitas e também a análise desse caso hipotético, nós podemos afirmar que as medidas de restrição e o isolamento podem ajudar no controle da pandemia, nessa situação hipotética. Certo, pessoal? Então vamos rumo à próxima tarefa. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.